O Campeonato Brasileiro está no primeiro turno ainda e, segundo estudos do Maurício Moraa, no segundo turno é quando ele costuma ficar mais violento. É isso que acontece? Essa expectativa pode se confirmar ou não esse ano? Olha, nos últimos 10 anos é isso que tem acontecido. E então, por quê? Já se formou uma tendência, porque na segunda parte do Campeonato Brasileiro são os jogos mais decisivos, o torcedor comparece mais aos estádios, a disputa é maior. Então a tendência é que cresça a rivalidade e, em consequência, a agressividade. Por isso é que essas medidas da Copa América, se ficarem como legados, elas estão previstas. Mas desde o PAN 2007, que todos os grandes eventos esportivos no Brasil, PAN 2007, depois a Copa das Confederações 2013, Copa do Mundo 2014, Jogos Olímpicos 16 e Paralímpicos, os cadernos de encargos de todas essas competições, eu tive o cuidado de ler, estudar todos esses cadernos, todos diziam o seguinte: é preciso ficar como legado. O grande evento esportivo, desde o Barão Pierre de Coubertin no final do século XIX, ele deve trazer legados para a sociedade. Legado no meio ambiente, no transporte, na educação e na segurança. E nenhum governo de nenhum partido cumpriu essa determinação. Moraa, você falou uma coisa que foi exatamente o que eu queria te perguntar. Com o novo governo, que está com uma visão diferente agora em relação à justiça, acabar com a impunidade, com o Moro, com o Ministério da Justiça, o próprio governador do Rio, o Witzel, que é muito forte nessa questão do combate, senão acho que isso pode facilitar exatamente juntar-se esse legado internacional e melhorar um pouco essa questão da impunidade? Isso, era exatamente aí que eu ia chegar, porque o decreto, por exemplo, da identificação facial, é um decreto do ministro Moro. Exatamente. A parceria, tendo a Interpol como articuladora, a Polícia Internacional, dessas polícias dos diferentes países, para interceptar os briguentos, os agressores, os barra-bravas da vida, também é uma determinação do Moro. Claro. Eu tenho a sensação de que agora, e espero que eu esteja certo, após a Copa América, isso vai ficar, como nunca ficou, um legado para a segurança pública. E se isso acontecer, a segunda parte do Campeonato Brasileiro, que historicamente é de agressividade vai reverter um pouco isso. Vai reverter um pouco. Você me dá o seu livro aqui para eu poder mostrar para a câmera. E você está com um novo estudo que envolve álcool e violência. Sim. Não é isso? Que vai ser lançado quando e o que esse novo estudo traz de novidades, já que é novo. Olha, o estudo ainda não está publicado, mas será em breve. Eu prometo voltar aqui para lançar no seu programa, Bocage. Você é contra a venda de álcool nos estádios? Isso, vamos lá. O seguinte, de início, quando nós começamos a estudar isso, falava-se muito assim: não há pesquisas confiáveis em bases científicas que relacionem o álcool à violência. E eu fui ver se isso era verdade. Há pesquisas, sim, tanto das associações médicas, Associação Brasileira de Medicina do Álcool e de Outras Drogas, e Associação Brasileira de Psiquiatria, que associam o álcool à agressividade e à violência. E aí nós começamos a fazer pesquisas no âmbito social e também constatamos isso. O álcool é desencadeador do uso de outras drogas e o álcool é desencadeador de agressividade. Agressões familiares, brigas de rua, tudo isso. E aí fomos aos dados. Por exemplo, a lei seca. Daí a ideia da lei seca. Reduziu drasticamente os desastres e as mortes no trânsito. Apesar de que ela está sendo utilizada só como arrecadação de fundos, porque apenas 8% dos transgressores foram punidos até as últimas consequências. Depois, violência doméstica contra crianças, idosos, mulheres e deficientes físicos e ou mentais. O álcool está sempre envolvido. Mas, Moraa, no caso do futebol, o sujeito chega ali, tem um bar na esquina, ficam juntos, quando falta um segundo, tá entrando no... É isso. Qual o problema? Como é que vai resolver isso? Por isso que a hipocrisia é proibir dentro e liberar fora. Exatamente. Mas a Europa já provou como isso pode ser feito. E isso está nos nossos estudos. Num raio de 5 quilômetros em torno do estádio, 2 horas antes e 2 horas depois do jogo, está proibido o álcool. Mas vai aqui ter pressão, vai ter uma pressão comercial. Sim, só que aqui é assim, mas só que não é cumprido. Pois é. Não há fiscalização e a impunidade é solta. E mais,
E mais, a pressão, o lobby das cervejarias é imenso. A pressão comercial, Tanto assim que durante a Copa das Confederações e da Copa do Mundo, em 2014, o artigo 13A do Estatuto Torcedor foi simplesmente cancelado para liberação da cerveja. Então, a cerveja era patrocinadora. Existia uma cerveja que era patrocinadora da Copa do Mundo, inclusive. Então, há uma outra vertente, vamos chamar assim, que diz que um dos motivos da violência e das confusões é exatamente esse aspecto. Não tendo bebida alcoólica dentro do estádio, o acesso ao estádio é em cima da hora, todo mundo junto. E fazem de propósito, porque aí não há como você fiscalizar. Pois é. Então, mas e se a bebida estivesse sendo negociada lá dentro, que não teria isso. Isso eu não creio isso, não. Mas olha só, como é que é o protocolo que a gente tem sugerido às autoridades e que as autoridades ouvem, acham interessantes e passam por cima? É que a violência no futebol, ela é complexa, ela é multifatorial. Então não adianta só você criminalizar o álcool e só proibir o álcool. Por exemplo, tem que melhorar o treinamento dos policiais na fiscalização nas catracas. Tem que estabelecer uma entrada no estádio bem antes para que a violência fila... é muito mais fora do estádio do que dentro do estádio. E hoje a violência é muito mais fora. Olha, eu te dou o dado, Márcio, mais de 90% hoje dos conflitos, inclusive de morte, é fora do estádio. Dentro do estádio. E sem envolvimento de álcool. Com envolvimento de álcool. Com envolvimento de álcool. E o álcool sendo... Os torcedores, nós fizemos um levantamento nos 70 pontos de agressividade de conflito de violência em todo o Brasil, mais agudos. Todos os locais, o álcool, pelo inquérito policial, que é o documento que define juridicamente a autoria e a materialidade dos conflitos. Todos os inquéritos policiais indicaram o seguinte: o álcool era pelo menos um dos elementos e sempre o primeiro elemento. E os chefes de torcida dessas gangues infiltradas diziam: o álcool encoraja para a pancadaria. Claro. Se os outros bebem, nós também podemos beber. Até os assaltantes usam drogas e álcool para fazer só... Muito bem, Márcio Guedes. Secamente, eles não têm essa coragem. Que eu ia fazer, não essa dos assaltantes, né? Mas antigamente, no tempo que eu era garoto, que ia ao estádio e tal, tinha álcool no estádio, não tinha? Tinha. E, no entanto, não havia essa violência. Não havia, os outros condicionantes não haviam. Não havia os outros condicionantes. Então, esse é o problema. Eu vou te dizer... Não é, então, a bebida isolada. Não é isolada. Não dá para criminalizar o álcool. O álcool não é causa única e nem principal, mas ela é uma causa chamada de causa associativa. Então, ela complementa, ela participa. E o que diz a pesquisa médica? É que o álcool, em determinados grupos, em determinadas condições, ele acelera a agressividade, porque o etanol, ele diminui a autocrítica, ele diminui a censura e estimula a transgressão de limites. Então, o futebol é fenômeno de multidão. Multidão apaixonada. Multidão já é um estímulo à transgressão. Claro. E multidão apaixonada mais ainda. Então, o álcool não pode ser criminalizado, mas ele é mais um dos elementos. E quando as pesquisas médicas dizem em determinados grupos, em determinadas condições, nós não sabemos quais são esses grupos que estão bebendo. Expandindo isso, o alcoolismo, de uma maneira geral, independente de violência, é um problema terrível no mundo inteiro. De segurança pública e de saúde coletiva. Claro. Isso é estabelecido pela Organização Mundial de Saúde, que o Brasil é signatário. O alcoolismo é uma coisa gravíssima. Destrói o núcleo familiar todo. Tudo. É ruim para a educação dos filhos. Tudo que você possa imaginar. Acidente de trânsito, tudo. Olha, o inquérito policial da Polícia Civil que nós acompanhamos em Minas Gerais mostra o seguinte: 75% dos conflitos familiares começaram com o álcool. Então é claro que o álcool é uma coisa que tem que ser vista, prevista e muito bem observada. Cara, já estou bom como assessor do Mural, hein? Eu estou muito bom como assessor do Mural, que eu estou... Maurício. É verdade, é bom. Márcio é bom. Eu tenho uma... Ele leva jeito, né? Maurício, eu tenho uma impressão, né, recente de que, apesar de a violência entre torcidas, né, porque não é a torcida organizada em si, mas uma parte da torcida organizada... Uma minoria. É, a minoria da torcida organizada. Enquanto parece que não diminui, né, a impressão que eu tenho é que dentro de campo, entre os jogadores... a impressão que eu tenho é que a violência que briga entre os jogadores diminuiu muito dos anos 90 e depois passando dos anos 2000 para cá. Eu não sei se
essa troca de jogadores, troca de equipes. É verdade. Né? Se esse WhatsApp, se as redes sociais, essa comunicação mais intensa entre os próprios atletas, se isso ajudou. O rigor já, ajudou. cartão vermelho, amarelo. Eles são mais amigos, eles são mais profissionais. Sim, são dois fatores que explicam isso. Um é o que você falou, o profissionalismo trouxe essa vantagem. Você é hoje jogador de um clube, amanhã você está naquele outro clube. Então, os parceiros, a própria torcida, hoje que é sua adversária, amanhã é a sua torcida. As punições ficaram mais rigorosas. Isso foi um também, fator. E o segundo fator são as marcas patrocinadoras, que ninguém quer associar uma marca patrocinadora a um jogador violento. Então, isso reduz o ganho deles com contratos. Agora, em relação à violência do álcool, é importante dizer o seguinte: os 3 estados brasileiros que fizeram pesquisas consistentes e em bases científicas foram São Paulo, Minas e Pernambuco. São Paulo, depois da proibição, que agora já voltou, está liberado, mas depois da proibição houve uma redução de 63% dos atos de agressão e vandalismo. Minas, 57% e Pernambuco 45%. Eu só acho lamentável que essa coisa de torcida única em estádio, eu acho que deveria haver uma maneira de você acabar com isso. Isso é outra Mas é por causa da violência também. A gente vai falar sobre isso então no terceiro bloco, tá?